A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, para poder falar da palavra de Deus. Irmão, eu gosto muito de falar da palavra. E hoje eu tenho uma palavra, meus irmãos, de despertamento para a minha vida e para a tua vida. Você que vai assistir esse vídeo, você que vai ver. Irmãos, eu quero ler um texto com vocês. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1. Olha o que diz a Bíblia. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amomitas, Edomitas, Sidônias, Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrares a ela. Amém? Até aqui, meus amados irmãos, todos nós conhecemos a história do rei Salomão. Todos nós enxergamos, meus irmãos, que o rei Salomão, ele foi um homem muito inteligente que já existiu em toda a Bíblia Sagrada. Meus amados e queridos irmãos, se nós ler a história de Salomão, nós vemos que Salomão, Deus havia abençoado poderosamente a vida desse rei. A sua riqueza, meus irmãos, impressionava muita gente. Meus amados irmãos, o rei Salomão, apesar de toda a grandeza que cercava, ele possuía, meus irmãos, uma grande fraqueza. O que levou Salomão à ruína, à queda, está no capítulo de número 11. Primeiramente, quem era Salomão na Bíblia Sagrada? Salomão, meus amados e queridos irmãos, você conhece, você sabe que Salomão, ele era filho de Davi. Ele foi o terceiro rei de Israel. Meus amados e queridos irmãos, Salomão, ele foi um homem que ele orava, ele buscava a face de Deus. Salomão, ele foi um homem que Deus aparecia para ele e falava com ele. Uma certa vez, meus irmãos, Deus apareceu a Salomão e falou que estava se agradando dele. Por quê? Porque ele estava debaixo da obediência, debaixo de oração, debaixo de comunhão com Deus. E diz a Bíblia que uma certa vez Deus falou para Salomão: Salomão, pede o que tu quiser. Você pode pedir o que você quiser, Salomão, que eu vou te conceder. E Salomão pediu uma coisa, meus irmãos: sabedoria. E Deus concedeu sabedoria para Salomão. Mas eu digo uma coisa para você. Agora, com tudo isso que eu acabei de falar, com toda a tua sabedoria, ele não foi tão sábio, meus irmãos. Por quê? Porque desde o tempo de Êxodo ali, Abraão, Deus havia falado para Moisés, Deus havia separado o povo, a nação de Israel. Deus falou que aquele povo era um povo separado. Deus não queria que o povo se misturasse com as outras nações. Por que Deus falou isso? Porque Deus sabia, se o povo se misturasse com as outras nações,
o povo não seria o mesmo. O povo seria diferente. E no meio das outras nações tinha, sabe o que? Deuses pagãos, idolatria. Então o povo era separado. E Salomão aprendeu sobre isso. Davi ensinou. E o texto aqui está dizendo, meus irmãos, que um dos fracassos que Salomão teve, não pensa que pelo você orar, pregar a palavra, né, por Deus te usar, que você não está sujeito a sair da presença de Deus, não, querido. Eu aprendo com Salomão que eu tenho que vigiar, eu tenho que dobrar minha vigilância. Por quê? Porque eu vejo aqui o fracasso de Salomão. Eu vejo que Salomão ele vai se corromper. Eu vejo que Salomão ele vai se entregar à idolatria. As mulheres vão perverter o seu coração. Sabe qual foi uma das ruínas de Salomão? Que Salomão ele amou muitas mulheres. E o texto está dizendo isso. Que Salomão ele se entregou a muitas mulheres. Olha o texto. E o rei Salomão amou muitas mulheres. Irmãos, esse homem aqui, chamado Salomão, ele se entregou às mulheres. E Deus havia falado para ele não se entregar a essas mulheres. Olha o que diz a Bíblia, ó. E o rei Salomão amou muitas mulheres, estranha. Isso além da filha de Faraó. Ele amou mulheres, olha as mulheres que ele amou. Mulheres moabitas, mulheres amomitas, mulheres edomitas, mulheres etéias, sidônias. Todas essas mulheres, irmão, eram mulheres de nações, não tinha compromisso com Deus. Eram mulheres que tinham seus deuses, as suas crenças, as suas idolatrias. Tá me entendendo? Mas o que eu quero dizer com vocês, que Salomão ele foi um homem que mais teve mulher na Bíblia. A Bíblia vai dizer que Salomão, ele teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E Deus havia falado para Salomão não se envolver com essas mulheres. E ele se envolveu. Ele desobedeceu a lei de Deus. E foi um dos fracassos de Salomão. Irmãos, a Bíblia fala, meus irmãos, sobre o jugo desigual. O que é o jugo desigual? Você é evangélico e você quer se envolver com uma pessoa que não é da igreja. Isso aí é um jugo desigual. Aqui Salomão, ele vai se envolver com as mulheres de idolatria. Mulheres que não professavam a mesma fé que ele. Mulheres que se prostravam diante de deuses, como está na Bíblia aqui. Mulheres que serviam a deuses como, né? Mulheres que serviam a deuses. Servia Moloque. Essas mulheres serviam Moloque, Milcom, Quemos, Astarote, né? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Salomão ele edificou altares a esses deuses. Salomão saiu da presença de Deus. Salomão se desviou. O seu coração já não era mais o mesmo diante do Senhor. Meus irmãos, tudo isso ele fez. E olha o que diz a Bíblia, no capítulo 11. Pelo que disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto, o meu estatuto que mandei, certamente rasgarei de ti o teu reinado e darei a outro, irmão. Deus está falando com Salomão que ele não guardou, desobedeceu, não guardou os estatutos, e Deus ia tirar o reinado dele, porque é assim que Deus faz, meus irmãos. E Deus tirou o reinado, porque não obedeceu. Irmãos, melhor coisa que tem é nós obedecer o que está escrito na palavra. Obedecer, meus irmãos, é o segredo do crente. O que Deus tirou é porque ele se prostrou diante dos deuses. As mulheres vinham e ofereciam sacrifício no altar que o próprio Salomão mandou levantar. No final da sua velhice ele se corrompeu.
As mulheres perverteram o seu coração. O coração de Salomão já não era mais reto para com o Senhor. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Se Salomão se afastou do caminho, eu também posso me afastar. Porque nós somos ser humano, nós somos falhos. Então o que nós temos que fazer? A cada dia se apegar mais na presença de Deus, se agarrar mais com Deus, meus irmãos. Tá bom? Foi essa palavra que Deus mandou falar para você. Fique com Deus, tá? Se inscreve lá no meu canal, que Deus abençoe.